irmãos casais, o Divino Mestre esteja em nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Não vamos prolongar muito, porque o assunto requer tempo, não é? E bastante entendimento. Vamos ler do nosso livrinho Caminho de Vida, como preparação da nossa reunião, a lição 135, com o título O Ouro Intransferível. Está lá no Apocalipse. Então vamos lá. Basta pouco. Está em João, no capítulo 14, do versículo 22, que diz: Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Aí o irmão vai explicar para nós o que é basta pouco. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo, transitório, a qual se dirige. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as argumentações e recursos faltosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa nova sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Amado Deus, Jesus querido, espiritualidade responsável por esta casa, por esse trabalho, somos muito gratos pela oportunidade de estar aqui, de obter conhecimento, a fim de receber essas ferramentas valiosas que nos ajudam no crescimento interior. Tem misericórdia dos trabalhadores dessa casa, envolva o nosso irmão Rômulo, a fim de que ele possa trazer a palavra esclarecedora aos nossos entendimentos. E na certeza desse amparo e dessa misericórdia, rogando a Ti, Deus, assim e a Jesus, que possa dar o inicial no nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, nosso irmão Rômulo com a palavra.
primeiramente, boa noite a todos, boa noite aos amigos do SEPS. Muita alegria, né, de estar mais uma vez aqui na casa, trazendo um estudo. E quero agradecer muito a cada um de vocês que está aqui presente. É mais um dia hoje que choveu muito, né? Está chovendo. Acho que choveu mais de 2 quiser, tudo vai dar certo. Também gostaria de agradecer de antemão aos presidentes da casa por deixar eu trazer esse tema aqui para vocês. Eu vou começar falando como iniciou a escolha. Né? Eu trabalho desde 2018, eu conheci o autismo e as demais deficiências, e eu sou estudante. Eu sou professor, todo professor tem estudante. Então eu gostaria muito de saber tudo de tudo pouco. E o autismo, eu trabalho com pessoas autistas desde 2018, já atendi entre mais ou menos 50 alunos, eu trabalho como professor da rede municipal, entre 50 alunos, a maioria foram autistas, né, que têm deficiência intelectual. E nunca tinha convivido com pessoas autistas, com pessoas com deficiência em geral, né? Até 2018 eu não lembro de ter convivido com ninguém com deficiência. Eu conhecia, ouvia falar, via, mas não convivia na prática, né? E em 2018 eu me formei professor de português e acabou que eu fui para a educação especial e estou até hoje atuando. E aí, eis que eu comecei o autismo, ele tem vários viés, vários segmentos. Um deles é todo mundo, né, os pais, as famílias, nós, enquanto sociedade, a gente pergunta de onde vem o autismo, por que as pessoas nascem autistas. Porque parece que todo mundo tem aquela, hoje é visto como capacitismo, a fala que autismo está na moda, todo mundo quer ser autista. E hoje eu vou explicar um pouco o porquê dessas falas, né, no meu entendimento do que eu já estudei até aqui. E o que eu estudei, gente, assim, é muito pouco. Eu já estudei, quanto mais a gente estuda sobre este assunto, parece que menos a gente sabe, menos a gente tem a certeza que o autismo ele não traz a certeza. Mas assim, eu estudando sobre o autismo dentro da missão espírita, estudando em casa, mandei mensagem para a Virgínia, eu quero levar esse tema lá para o SEPS. Ano que vem eu tenho que levar esse tema para o SEPS. E ela falou, tudo bem, se acalma. Quando for janeiro agora, vamos lá, vamos trazer. Aí eu, oi? Como assim? Já. E então você pede e vem, né? Você recebe. Então, acho que o Marcelo e a Virgínia permitiram trazer esse tema. Vou pedir de antemão já desculpa se eu tiver alguma falha e vou fazer o melhor, tá? É um tema muito complexo, muito difícil, não dá para falar palavras erradas, palavras já utilizadas há 10, 15, 20, 100 anos atrás. Então, uma derrapada a gente chama atenção, mas a intenção é que vá. Eu estou aqui com o coração aberto, eu espero fazer um bom trabalho, tá bom? Então, para começar, quem me conhece, acho que vai vir aqui, meu nome é Romulo, Raimundo, e hoje o nosso tema é o autismo da visão espírita. Porém, eu dividi esse tema em 3 partes. Uma é a parte científica. O que é o autismo? Na parte, o que a ciência diz do autismo? E aí nós vamos partir para a parte espírita, a parte espiritual, tá? Eu vou trazer a visão espírita e em seguida eu vou trazer um pouco da minha vivência, o que eu já vi, trazer esse link, tá? Eu quis fazer esse jeito porque nem sempre que a gente produz, se a gente tem noção, daria para, se fosse deixar eu falar tudo que eu gostaria, tudo que existe, tudo que eu absorvi esses dias, a gente ficaria até amanhã aqui. É muita coisa. Então, assim, eu falei assim, nesses dias, desde quando ela me encantou, há 3 semanas, eu falei, para onde eu consigo? Que caminho eu seguir? Porque ele é amplo. Então, eu condensei ele, o condensamento, tá? Eu vou seguir por aqui, porque a gente tem que ter. O professor
professor, né, plano de aula, que é igual, né, então vamos seguir o caminho, mas ele é vocês, que seja o start, que seja um complemento para quem entende o assunto, que seja um start para quem não entende nada. No final, se alguém tiver alguma dúvida e quiser fazer uma pergunta que eu saiba responder, tá? Eu vou com o maior prazer. E é isso, eu vou começar porque ele é realmente bem amplo e tudo vai dar certo. Deixa eu apagar essa para melhorar a visão do vamos lá, gente. Hoje nós vamos dividir o estudo do tema em dois segmentos, né? A visão científica e a visão espírita. A visão científica, ela fala sobre o quê? Alterações físicas e funcionais do cérebro. Já a visão espírita, o que ele faz? O que ele nos traz? Aborda a herança espiritual, né? Ele responde por que do autismo, os porquês e demais dúvidas, cada um no segmento. E a doutrina espírita, o que é a doutrina espírita? Ela não é a união da ciência e religião, e nada mais, ao meu ver, eu gosto muito eu sou apaixonado pela doutrina espírita, e ela responde muito das nossas dúvidas, né? Vai ter lá na frente uma questão que, quando perguntam sobre a reencarnação, sobre como você acredita na reencarnação, e várias questionamentos que eu passo e por isso que vocês também passam pelas pessoas que não conhecem a doutrina. Bom, então, gente, na parte deixa eu voltar aqui. Então, começando a parte científica, tá, gente? Beleza. Nossa, quantas pessoas autistas hoje, né? Nós temos. Nunca se falou tanto nesse nome, esse tema. Então, eu trouxe foi crescente. Em 2004, era uma criança autista, isso nos Estados Unidos, tá, gente? Eu vou frisar o seguinte: lá nos Estados Unidos tem o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Lá tem essa central, esse órgão que eles mapeiam as pessoas com autismo e as demais doenças, para saber quantas pessoas têm essa doença, e como está a prevalência e esse crescimento, né? Então, a prevalência nos Estados Unidos, eu queria achar do mundo, mas não achei. Eu não achei do mundo, tá? Em 2004, era para cada 50 pessoas nascia, tinha uma criança autista, em 2004. Em 2023, né, e foi crescendo, 150, aqui, ó, 150, uma para 125, em 2010, uma para cada 110, até que foi, vou contar 10 anos, 2004, 2014, ele meio que dobrou, né, um para cada 68, 150 seria 75, ele quase mais que dobrou, né, um em cada 68 habitantes tinham autismo. E aí, estamos em 2024, estamos em 2025, 2024 ainda não teve essa pesquisa, essa informação, mas em ano retrasado, né, em 2023, por que tantos autistas? Olha isso, gente, se lá há 20 anos atrás, podemos colocar assim, né, vamos botar isso em 2024, digamos, era 1 para cada 150, hoje está 1 para 36. Então, por isso nós estamos vendo tantos autistas hoje na sociedade. Por que esse crescimento? O que responde esse crescimento? Né? E aí eu tenho alguns estudos, né? Um deles que pelo que eu fiz, o principal, hoje, 2025, o autismo hoje abrange muito mais questão que a gente, quando falava autismo, em 2018, quando eu conheci os primeiros autistas, os autistas eram aquela criança não verbal, que não falava, que tinha crises, que não sentava, que tinha dificuldade de aprendizagem, que tinha dificuldade de comunicar uma necessidade, de socialização, restrição alimentar, não comia qualquer coisa. Então, o autista, naquele momento, em 2018, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, era essa pessoa, essa criança
essa pessoa que tinha essas características. Hoje não. Hoje está bem amplo. E por quê? Vou chegar lá. Então cresceu, tá? Houve uma crescente. Nos Estados Unidos tem essa pesquisa CDC, tá? Centro de Controle, só bota lá no Google CDC, ó, pesquisar CDC nos Estados Unidos, dá o tiro, que ele aparece essas pesquisas. Inclusive esse site do CDC é muito bom, eu nem sabia. Eu, professor, trabalho com autismo, eu não tinha visitado esse site, gostei muito. E aí no Brasil, crescimento do autismo no Brasil. E aí no Brasil, como que fica? Gente, não achei uma tabela idêntica dos Estados Unidos para trazer para vocês. Não achei essa informação. No IBGE não tem. Então, para a gente hoje buscar isso, IBGE. Só que o IBGE, ele faz levantamento de estatísticas geográficas, de tudo. Não é como lá que faz só o estudo de doenças, o CDC. Aqui temos o IBGE. E aí, por que não temos? Né? Não foi encontrado, eu coloquei, não foi encontrado números exatos de pessoas com TEA, transtorno do espectro autista no Brasil, nos órgãos oficiais do governo, principalmente o IBGE, que deveria ter. Quantas pessoas nós temos ao zero hoje? O SUS poderia facilmente ter essa informação, também não tem, tá? Ou talvez eu não tenha achado, tá bom? Essa inexistência ocorre, possivelmente, por 3 fatores principais. Isso eu deduzo. Primeiro, falta de um órgão específico igual o CDC, porque temos o IBGE que faz as pessoas, lá tem o CDC que faz o controle das doenças, né, de número de quantas pessoas de cada doença. Então, será que seria a falta de ter um órgão parecido que faça esse estudo, que é importante, né? Porque há um grande impacto na sociedade, em todos os campos, político, social, econômico, né, das pessoas em geral com deficiência. Então, a falta de um órgão seria um dos fatores que não temos no Brasil. Outro, a criação do CID-11, talvez, como mudou a classificação do autismo, a gente pode ter, hoje o CID-11 classifica o autismo como isso. Antes era o CID-10, o autismo é isso. Mudaram para o CID-11, agora o autismo não é mais esse aqui. O autismo agora é assim, quem vai classificar quem é autista. E aí com essa mudança que ocorreu em 2020, pode ser também um dos fatores que comprometem fazer um estudo de quantas pessoas têm autismo, né, os autistas no Brasil. E a outra que eu também deduzo é mudanças no governo federal nos últimos 8 anos. Né? Desde 2016, eu botei aqui, né, desde 2016, houve a mudança, né, de partido, ficou esse vai e vem. Então, entra um partido de uma visão política, de um dá para outro. Entra um de um jeito, entra de outro. E quando a gente, e aí eu vou falar um pouco de política, seja no federal, estadual e municipal, quando muda tudo. Nós estamos vivendo isso hoje, com várias mudanças a níveis municipais. O que mudou? Se o poder era do João, ele enquanto prefeito, ele dava as ordens dele. Mudou para a Maria, ela vai dar as ordens dela, e vai ser do jeito dela. Porque o povo elegeu essa liderança. E como houve em 2016 até 2025, esse ano, teve várias mudanças explicando, dando nome aos bois, de esquerda e direita, né, essa mudança, talvez seja um dos fatores que não deu para trazer essa informação tão importante para a gente. Uma possível, né, talvez isso tenha contribuído para a gente não ter essa informação, tá bom? Eu creio que deve ter, em algum órgão deve ter no governo, mas não deve estar fechado e por isso não chega ao público, tá bom? Eu vi lá num site, mas não era confiável, o Brasil tem em torno de 20 milhões de autistas, mas o site não era um site confiável, né? Citou esse número, eu não podia trazer para vocês aqui, tem tantas pessoas autistas no Brasil, não tem, tá bom? Então é isso. Da parte do governo do Brasil não tem essa informação. Ok. E o que a ciência afirma sobre o autismo?
E aí, agora eu vou para a parte, como que a gente sabe quem comanda, quem é autista, quem não é, como faz o diagnóstico, o laudo, como que tem esse laudo, tem esse diagnóstico. A base, quem dá essa base é um DSM-5, é isso aqui, ó. Esse DSM-5 é um documento internacional, ele é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É o documento que norteia como é feito o diagnóstico de transtornos mentais, utilizado por diversos profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, médicos e outros. Então, o DSM-5, ele não diagnostica só o autismo, todos os transtornos, está lá. Ele é um documento em inglês, tá? Ele é pela OMS, Organização Mundial de Saúde, ele é produzido pela OMS. Então, ele, como o nosso, que é um psiquiatra no Brasil, ele quer buscar como que eu faço hoje, em 2025, o laudo, os testes para saber se a pessoa é autista, ele vai lá nesse documento, tanto que ele é o 5, ele atualiza. Um dia lançou DSM-1, 2, 3, 4, estamos no 5. Então ele diz exatamente, ele é o documento que está norteado, ok? Não é assim, achismo, não tem um achismo, tem que ter certeza, tá? E como o DSM-5, esse documento descreve o autismo na parte científica, ele diz o quê? O DSM-5 afirma que as características essenciais do transtorno do espectro autismo, a gente tem a sigla TEA, né? TEA, a gente reduz, são, aí ele diz que quais são as características: prejuízo persistente na comunicação social recíproca, na interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Ele só fala isso. O DSM-5 não fala só isso, tipo, ele traz um panorama completo, mas o principal é esse, tá? O principal ele diz isso. E aí, se vocês olharem nesse documento oficial, esse texto que ele fala que é interação, prejuízo, né? Prejuízo, interação social nos padrões restritos e repetitivos, ele afeta o quê? Comportamento, interesse ou atividades. Então, mediante isso, ele não fecha, ele não bota não restringe as características do autismo. Então, uma pessoa hoje, eu acabei de descobrir que hoje o autismo está tendo uma atualização e uma pessoa que tenha problemas na alimentação, ela pode ser autista. Ela tem só uma restrição alimentar, ela pode ser diagnosticada como autista, ela vai ser autista. E aí a gente vê aquele tal, aí eu estou passando para vocês, para a gente refletir junto. Será que aquele crescimento também de autistas, número de autistas, não é por causa dessa amplitude de características? Tá? Não sei, não sabemos, né? Não tem. Já eu esqueci de falar também uma coisa para vocês, gente. Eu trouxe esse tema, a gente vai falar no âmbito científico, no âmbito espiritual, né? Do âmbito espiritual, porém, uma coisa vocês vou te dizer de antemão, não tem uma resposta, gente. Vocês não vão encontrar uma resposta fechada. Não existe uma resposta única para a definição do autismo e porquê do autismo e como o autismo não tem. E eu já estudava muito, buscando, condensando o trabalho para hoje. A certeza que eu tenho é que não tem essa resposta. Não tem uma explicação lógica, tá? E aí é isso, vocês estão assim, esperando um momento que ele vai responder o porquê do autismo. Não tem o porquê, é um só porquê, mas vários porquês, vários motivos, tanto na ciência quanto na parte espiritual, tá bom? No espírito. Então é muito comum hoje, tá, gente? Aí eu vou trazer para o nosso dia a dia, é muito comum a gente hoje ver um amigo nosso falar, eu sou autista, descobri que sou autista, e colocar o colar do autismo. A gente vai se assustar? Vai. E eu me assustei quando vi um colega professor
trabalhar há anos, começou há anos, e ele passou a usar o quadro auditivo e falou: eu sou autista, fui laudado, diagnosticado e laudado com autismo, e hoje, tá, gente? E ele comunicou para que todos soubessem como agir com ele, para não agir com estranheza, ou levar, claro, na hora todo mundo leva um susto, porque a gente está acostumado a imaginar o autismo aquela pessoa que tem uma limitação severa, mas limitação que hoje nós chamamos de nível 3, mas trocaram a terminologia nível 3. Mas se eu falar nível 3 para vocês aqui, vocês não entendem o que é o nível 3. É uma limitação grave, a mais acentuada, digamos assim. Trocou-se o termo, troca-se o termo, foi uma troca de 2 anos atrás, ainda está atualizando todo mundo, porque não é da noite para o dia. Então, a gente falava autismo nível 1, 2, a gente falava autismo leve, moderado e severo, era assim, e a habilitação mudou para 1, 2 e 3. Porém, se eu falar, autismo nível 2, a pessoa nem vai falar, o que é o 2? Eu tenho que falar moderado. O que é o nível 3? Severo ou mais acentuado. E aí a gente não foge de falar, claro, que quando a gente fala com pessoas que já entendem, é ótimo. A pessoa, nível 3, entendi. Mas estamos em processo de utilização ainda dessas normas e falas, tá bom? Então, gente, é isso. O DSM trata, ele é um documento enorme, mas ele diz assim, ele explica o autismo com essa definição. E aí, qual a definição que a gente encontra em todos os sites, todos os outros documentos, também sites oficiais do governo e tudo mais? Ele vai dizer, pegou o termo do DSM-5 e trouxe de uma forma mais fácil para a gente entender. Ele responde o que é autismo. Ele diz, de forma reduzida, eu botei de forma reduzida, tá, gente? Aí foi reduzido. Como é que eles afirmam? É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por alterações na comunicação social e no comportamento. Então, ele traz, quando você pesquisa o que é autismo, lá no Google, que a gente coloca sempre, ele vai te falar, transtorno do neurodesenvolvimento. Isso aqui vai entender. Vai estar lá, não dá para fugir. Caracterizado por alterações na comunicação, ou social aqui, e comportamental. Vamos voltar? Interação social. Prejuízo na interação social, comportamento, interesse e atividade. Tá? Ele só conta de forma que a gente possa entender. Tá bom? Então, eu trouxe a palavra transtorno, porque quando a gente utilizava muito doença mental. Depois passamos a usar transtorno mental. E hoje falamos de transtorno intelectual. Muda muito e muda toda hora. Tá? Então hoje hoje já não é mais transtorno intelectual. Transtorno do neurodesenvolvimento. Desenvolvimento, desenvolver. A gente desenvolve alguma coisa. A gente aqui eu estou desenvolvendo um estudo. Então neurológico. Então, é um transtorno, uma desregulação do neurológico, desenvolvimento neurológico. É isso. Autismo é isso, tá bom, pessoal? Autismo meio complicado, a gente fica assim, amigos. Na prática, nessa parte aqui, a gente entende, visualiza mais aquela pessoa que tem prejuízos mais visíveis aos olhos, que não fala, que pode ter, a gente chama de crise, mas tem um nome técnico, não é crise. A criança ela tem, esqueci o nome, esquizofrenia tem uma crise, Quando a criança está desregulada, está em crise. Então, uma criança que chora, que grita, que bate, ou adolescente também, Então, quando tem essa pessoa que não fala, que num dia pode estar em crise de agitação, correndo aqui, ou dando voltas em volta da sala, não seria uma crise em si, mas a criança está precisando desse momento. Para a gente, para todo mundo hoje que está sendo, a maioria está sentado, prestando atenção no estudo, essa criança, ela tem
um transtorno, né, uma desregulação, e ela precisa fazer isso. Para a gente vai parecer estranho, mas a gente tem que se familiarizar, tá bom? Então, assim, o autismo a gente está acostumado mais com essa visão, tá? De crianças, adolescentes e adultos com essa limitação. E só que hoje a gente não vê tanto autismo. A pessoa pode ser autista e a gente não saber. A maioria das pessoas autistas, muitas estão tendo um laudo por questão de saúde. Por exemplo, eu tenho TDAH, ainda não sou laudado, diagnosticado. O que TDAH me causa? Eu tenho que ter hiperfoco. Então eu tenho que manter o foco, porque qualquer coisa, se der um relâmpago, eu já me disperso facilmente. Eu sabendo que eu sou TDAH, eu vou saber qual é a minha deficiência e eu vou começar a tratar. Então, já que eu tenho desvio de atenção, como que eu posso focar? Como que eu trabalho isso comigo mesmo? Então é bom a gente saber o que nós... Eu mesmo psiquiatra, psicólogo, o que eu tenho? É autismo? É TDAH? É esquizofrenia? Ou é só doideira? É o quê? E aí ela falou que estava... Só que ela disse que o principal TDAH é o principal, porém tem traços de outros, que é o traço do autismo, traço da esquizofrenia, que é o traço de outros transtornos. Olha que legal. Mas o que é, gente? É bom saber isso, para a gente se entender, a gente consigo mesmo e poder conviver em sociedade. Esse é o principal. Bom, brevemente, conhecendo a simbologia do autismo, tá, gente? Então, assim, simbologia do autismo, dessas todas aqui, os principais são quebra-cabeça, porque ele é o símbolo mais conhecido. As famílias com de autistas, a comunidade autista não gosta, não aceita, porém, ela mundialmente é a que mais caracteriza o autismo. Então, criou-se outras simbologias, como uma que veio para substituir o quebra-cabeça foi o infinito. O termo infinito, ele veio para, já que teve esse conflito, ele veio aqui, então, não quero ver o quebra-cabeça, não gosto, usa o infinito, tá bom? Vai simbolizar também. Outro aqui é o laço, que é a conscientização, tá? Eu vou ter o laço é a conscientização para ele crescer. A cor azul, gente, também, porque o autismo é cor azul, porque hoje deve atualizar esse estudo mais de longa data, é mais casos de meninos do que meninas. Então, por ter em cada 100 crianças, 4 meninos e uma menina, muito mais menino do que meninas. A cor azul é a cor do autismo, tá? Infinito, laço, quebra-cabeça, esses são os principais, tá bom? Mas tem todas essas simbologias aqui, só para vocês conhecerem, tá bom? Seguindo, eu vou falar brevemente isso aqui. Eu vou explicar assim. Antes, o autismo estava aqui, CID-10. Então, quando ia no médico, ele fazia os testes, ele dava o CID, e aí vem aquilo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, se alguém vai querer responder. Quando perguntam se o autismo é doença, quando fala se o autismo é doença, as pessoas, o que geralmente é falado? Não, né? Sim ou não? Não. O autismo não é doença, porque o autismo é um transtorno, tá? E aí eu vou dar uma aula rápida. Doença é uma coisa que a gente adquire e passa. A gente pega uma gripe e toma um remédio e fica bom. O autismo, ele não tem cura. Ele pode ter tratamento. Então, ele é um transtorno. Por isso, ele está no quadro de deficiência. Então, o autismo não é doença, ele está no quadro de transtorno, ele é uma deficiência. Por quê? Porque é uma limitação a longo prazo. Ele não tem prazo hoje o autismo não tem cura, tem tratamento. Ok. Porém, quando a criança, o adolescente vai lá no médico, o laudo, ele tem direitos, né, na lei. Então, para ter esses direitos, ele precisa de um laudo. E aí, ele precisa de um CID,
doença que seja, né, que seja para ter direito e tudo mais, tem que ter o CID. E aí, olha o que é CID? Classificação Internacional das Doenças. Mas o autismo das doenças, por que vai ter que ter CID? Não sei, não vou me aprofundar aqui, tá bom? Só para entender por que o autismo precisou de um CID para garantir dois direitos. Porque sem isso aqui, não tem como comprovar que tem autismo. E aí é o CID que vai garantir esse direito. Antes, o autismo estava dentro do CID-10, que é o quê? O CID-10 ele é o TGD, Transtornos Globais de Desenvolvimento. Todos os transtornos, síndromes de deficiência estavam dentro do Transtorno Global de Desenvolvimento. Porém, vou resumir, tá, gente? O autismo cresceu tanto que ele saiu de dentro dessa bolha do Transtorno Global de Desenvolvimento e ele foi para o CID-11. Então ele ficou no CID-11, onde vai especificar qual é o tipo de autismo da criança. Então, se antes ele tinha o F84, o médico lá botava F84.0, autismo infantil, ele não vai botar mais. Ele vai passar a ver qual é a limitação da criança e vai colocar o código novo. Depois, se com o tempo vocês quiserem colocar, estudar, bota CID-11. Aí vocês vão se atualizar já no 11. Tá bom? Para entender um pouco sobre isso. Por que espectro? Por causa da diversidade, como eu falei. O autismo é muito amplo. Vocês lembram lá do início? Ele deixa a abertura para crescer muito. Então, por que colocar o espectro, transtorno espectro autismo e não transtorno autista? Porque dentro do espectro tem uma diversidade de sintomas e níveis, que pode representar uma pessoa com autismo. E aí, eu vou trazer de antemão, logo, encontrei uma amiga, segunda-feira, acho que foi segunda, e ela falou: amigo, eu sou autista, fui laudada como autista, porque eu não me alimento. Oi? Como assim? Não entendi. Então, eu vou tudo é reduzido, né? Porque o tempo é curto. Então, o que ela explicou? Eu sou autista, essa parte, gente, eu não sabia, eu me atualizei, eu olhei assim, lá no hospital, lá no São Mateus. Ela falou para mim que o nome. Vai chegar um vídeo, eu vou falar um nome específico. Na alimentação, ela é nível 3, porque ela tem uma dificuldade de alimentação, alimentação gravíssima, ela não é muito restrita de alimentação. No social, ela é nível 2, e no cognitivo, ela é nível 1. Então, ela ficou autista, nível 1 no cognitivo, nível 2 no social, nível 3 na alimentação. Tem noção disso? E ela é autista. Então, assim, isso ainda tem, gente. Esse estudo assim tem muito pano para mim, a gente vai ver muita coisa aí. Mas se a gente parar para pensar, dentro desse mundo de diversidade que existe no autismo, se você fizer uma autoanálise, todo mundo tem. Porque cada um tem uma característica. Sim. Né? Então já precisa. Todos nós, se a gente for, eu pensei a mesma coisa, gente. Se a gente for parar para analisar a seletividade alimentar, quando ela falou, eu falei, caramba, quando eu comentei, eu estava na casa de uma amiga, o irmão da minha amiga falou assim, então eu sou autista, porque eu pego a comida, separo, a ervilha para um lado, eu boto para o outro, eu boto no jogo de futebol, é tudo separado, o feijão aqui, o arroz aqui, e eu falei, então eu sou autista, pode ser. E aí, então, oi? A seletividade ela não consegue comer, ela não mastiga, então, gente, a grosso modo, e é bem conflituoso falar, ainda mais assim, né, registrar para vocês, eu tenho, como eu falei, responsabilidade. Eu também tenho minhas críticas também, tá? Sobre todos o caminho que estão indo. Mas vou continuar, senão a gente não vai terminar, mas é o que está acontecendo, tá bom, pessoal? Aquele lá, DSM, começa no DSM, ele deixa meio aberto. Mas dificuldade social. Na parte espiritual, a gente vai achar a resposta. Provavelmente. Beleza, então a parte espiritual falando sobre isso. E aí, as fontes que eu vou trazer, tá, gente? Estou aqui hoje com o relógio. Quem fez querer estar aqui hoje
foi o Dr. Fernando Souza, que ele tem várias palestras, e ele fala assim, tão fácil do tema, gente. Ele fala, eu assisti as mais de 20 palestras do Dr. Fernando Souza. Ele é do Ceará, ele é do Centro Espírita, uma associação chamada Ame Mais, tá? E ele é neuropediatra, ele fundou, também consultor, e foi presidente fundador da Casa Espírita Nosso Lar e do Ame Cariri, no Ceará, tá? Esse é um dos que eu vou trazer o estudo. Outro conhecido da gente, Vivaldo, né? Pereira Franco, e inclusive ontem eu descobri vários textos que, meu Deus, eu falei assim, não vou mexer, que ele fala, a base do Vivaldo, dentro dos transtornos mentais, é Joana de Ângeles, que tem vários livros. Eu falei, meu Deus, isso era ontem, meia-noite de ontem para hoje. Eu falei, o tempo não vai dar, não dá, deixa quieto. É difícil, ele traz muitas coisas. E o terceiro médico, pesquisador, médico cardiologista, é o Sérgio Thyssen, doutor Sérgio Thyssen. Ele começou a falar, eu achei muito bacana o que ele falou, e quando eu falei, gente, mas ele é muito inteligente. E aí ele falou que ele é filho do presidente da FEB. Aí eu falei, poxa, filho do presidente da Federação Espírita Brasileira. E daí ele explicou, eu sou filho ele tem o nome do pai dele, né? Não sei se eu botei aqui. E ele falou que tinha muitos livros, acessando muitos livros. Como que ele começou na área espírita? Lendo. Ele trabalhava, o pai dele era dono, presidente, ele ia para lá, ficava lendo, até que ele seguiu esse. Hoje ele está falando de autismo também. E por último, Chico Xavier, tá bom, pessoal? Então eu vou trazer também um relato do Chico. Bom, autismo e espírito, agora vamos lá, deixa a parte científica, dá uma na nossa cabeça, respire, parte 2. Autismo e espiritualidade. O que esses teóricos dizem? Né? O Fernando, uma das falas dele é a seguinte: desde a infância somos capazes de receber as emoções alheias, como já vou olhar para o outro lado, tá, gente? A ciência fala somente em questão de DNA, gene e tudo mais, estudos científicos. O parte espírita ele vai estudar os dois lados, tá bom? Então ele diz, desde a infância somos capazes de perceber as emoções alheias e até mesmo de experimentá-las. Porém, os autistas não dispõem desse recurso que permite interagir e criar vínculos. Ele cita, né, esse caso aqui falando, ele conta a história do filme Casablanca, onde a mãe chorando, triste, e o filho não demonstra nenhuma reação, né? E aí agora eu lembrei o nome da palavra, que é neurônio espelho, aqui ó, que é quando, não, esse nome não, desculpa, é outro nome, o da minha amiga é outro nome, ela te alimentar. Esse neurônio espelho aqui, eu vou contar brevemente o que ele é. Quando a gente, geralmente nós, uma pessoa cai, a gente sente aquela pancada, né? A pessoa cai de joelho assim, e a gente leva aquele choque, tipo assim, dói na gente, a maioria de nós, a gente sente. Os autistas não têm isso. Então, quando uma pessoa cai, machuca nós, esse neurônio espelho, ele é o órgão regulador na gente que faz a gente sentir a dor do outro. O autista não tem funcional esse neurônio espelho, tá? E aí isso é uma característica que vai ajudar a diagnosticar o autismo, a falta de ter esse neurônio espelho. Eu conheci essa palavra, eu tinha um chaveiro e eu tinha um cordão do quebra-cabeça. E eu coloquei, eu usava muito no pescoço, porque era tanto da chave, eu colocava o cordão. No início do cordão, tá, gente? No início, quando tinha o cordão lá, eu usava o cachorro bonito. Eu sou da inclusão. No início, a gente usava para demonstrar que a gente era militante do autismo. Hoje não. Hoje o cordão é usado por pessoas que possuem autismo, tá? Exclusivamente autismo. O cordão. E aí uma amiga me falou assim: amiga, você é autista? Eu falei, não. Ela, mas você está usando o cordão de quebra-cabeça. Eu falei, não, amiga. Aí ela falou assim, você me falar de olho no espelho, ela foi falando, explicando, eu falei, você tem isso? Aí ela falou para mim, você quando cai, você se sente nervoso, você é eu falei, sim, claro, eu não gosto nem de ver. Aí ela, não, então, isso é um dos fatores.
Aí ele explicou o que era, tá bom? E ele fala isso. Novo Filho Casamento demonstra isso. Das emoções. E ele fala, explicando, né, muito o bota do grupo, nosso grupo, essa entrevista toda na íntegra. E ele fala também da questão que o autismo, às vezes, é não verbal, mas ele está ouvindo e ele está vendo. Ele só não fala. Não é porque ele não fala que ele não existe. Não. Ele só vai interagir com a gente de outras formas, de outras maneiras. Bom, ele também fala sobre isso. O Bruno Betlin, ele traz essa fala, né? O autismo na primeira infância é consequência do desejo dos pais de que seu filho não existisse. Afirmou o psicólogo infantil Bruno Betlin nos anos 60. E aí ele traz essa fala dizendo que muitas mães naquela época elas eram julgadas como as culpadas das crianças nascerem autistas. E aí, por esse peso da sociedade, da família, né, dizendo que ela era culpada daquela criança nascer autista, ela se matava. Muitas mães se mataram na década de 60. E aí, o doutor Fernando, ele frisa o quê? Eu só estou trazendo essa informação muito antiga para dizer que o autismo já é citado há muitos anos. Não é uma coisa agora, do século XXI. Ele já existe há muito, é só isso. Aí ele fala, frisando que o autismo é muito antigo. Tá? É tão antigo que Divaldo, ele começa a falar com os estudos da psicografia de Joana de Ângeli, da década de 70, e também já fala de autismo. Né? Então, são autismo bem antigo. E mais uma fala dele. O autismo é certamente resultante de uma pane em algum ponto do sistema, um defeito não causal, mas ao contrário causal, disparado por mecanismo de natureza kármica. O que ele quer dizer com isso? Que em algum momento da nossa existência, algo deu uma pane e aquilo vai gerar uma consequência, tá? E aí eu vou adiantar uma fala lá na frente, que é a reencarnação compulsória ou a pessoa escolhe ir por espontânea vontade. Porque ele deu uma pane, então ele é obrigado para corrigir aquela pane que deu, diversas panes que nós temos, nós mesmos estamos sucintos a ter esses erros, né? Quando a gente não segue o Evangelho, Jesus está dizendo ali, né? Do bem, caminho do bem, caminho da amor e caridade. Então, quando essa falha, a gente corre o risco da gente passar pela vivência do autismo e outras deficiências intelectuais, tá? Então ele traz essa frase que é mais ou menos isso. Eu vou pular essa parte aqui, como a gente está com tempo, gente, eu vou pular, tá? Já o Divaldo Franco, ele começa, o pessoal, e aí é aquilo, né? A gente fica com a gente falar, Divaldo Franco, ele é subjugado muito por várias pessoas que chamam ele de caduca, de ultrapassado, não sabe o que está falando. Aí eu falei, gente, as pessoas não respeitam um médico desse gabarito, falam mal dele, assim, não estão nem aí, não respeitam. Aí eu falei, poxa, eu estou com medo de quê? Se Divaldo, que é Divaldo, né, as pessoas não respeitam. Eu caí num vídeo que o cara lá falava muito mal, botava uns vídeos dele, recriminando Divaldo, mas uma crítica minha não dava nada de trazer nada. Se eu falo mal de algo e faço uma crítica, eu tenho que trazer uma solução. Se isso aqui está errado, tá, isso aqui eu discordo, isso aqui não deveria ser feito assim. Tá, eu acho que para mim deveria ser feito assado. Aí, né, como refletir, será que ele tem razão? Sim ou não? Agora, quando eu só critico, mas não trago uma solução também, essa crítica para mim não é válida, tá? E aí ele fala, os sofrimentos humanos, por quê? Vai ter uma fala do Divaldo. Os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sobre dois aspectos que se completam: provação e expiação, ambos objetivos de educar ou reeducar. É isso. Lembra da pane? Deu pane. Tem reencarnação. Na reencarnação vai provar o quê? Provação ou expiação, ambos objetivos de educar ou reeducar. É bem curtinho e fácil de entender. Vou seguir. Todo aquele que tem culpa consciente ou inconsciente, de acordo com o grau, renasce com deficiência.
tendo autismo, tendo ou autismo, por exemplo, pode ser autismo, pode ser outra coisa. Então, o que ele fala aqui? Culpa consciente e inconsciente. Porque às vezes a gente erra sem querer. A gente não quer errar, mas às vezes a gente erra. A gente está calmo, na paz, mas às vezes faz uma coisa, a gente vai, às vezes entra numa briga, às vezes fala o que não deve. Isso é um erro. Nós somos suscetíveis ao erro, né? Então, por isso ele fala, uma culpa consciente ou inconsciente. Às vezes a gente está lá com a intenção mesmo de, por exemplo, a vingança é consciente. Pode falar. Então, nesse caso aí, desculpa, porque primeiro tudo bem. Quando ele fala que porque eu tenho uma filha que ela foi diagnosticada com TDAH e está investigando autismo agora. Você falou das mulheres, né? Que muitos criticavam na década de 60 e elas acabam se tratando. Então, eu estou passando por isso. Por que a minha filha é assim? A culpa é minha, não é? E para mim isso aí foi ótimo. Então, na minha consciência, eu não tenho culpa. Porque, na verdade, inconscientemente ou conscientemente, ela renasceu e está com esse aspecto por conta dela mesma. Eu entendi isso ou errado? Você está meio certo e meio errado. A gente vai chegar lá na frente. Vai ter mais um caso que de repente vai. Não sou eu que estou falando, não vou nem te responder, não terei essa resposta, desculpa. Mas porque vai ter uma outra explicação. E pode completar o seu entendimento. O importante é o que você entende. Você por você mesma. A nossa, quando a gente está. Eu não tenho culpa. E se eu tiver também, por exemplo, eu ontem falei assim, eu acho que eu não tenho culpa, mas se eu tiver também, Senhor, né, estou aqui para reparar e abraçar com o meu amor e vamos seguir em frente. Tá? Mas vai ter uma explicação desse lado, que ele fala da parte da prova de expiação. Olha aqui, ó. O autismo, portanto, é um devedor, o autista, tá? É um devedor, mas a família que o recebe também é devedora. Portanto, os pais de hoje possivelmente contribuíram para que você se equivocasse. Isso aparece no Divaldo, Franco do Divaldo, né? O que ele quis dizer? Como uma história não pega para você, tá? É assim, uma história que ele conta de que uma família toda branca, de pele branca, vou falar ácido, etnia, é muita informação concentrada, tem IDH está gritando, mas a família toda branca. E aí, de pele branca. E aí, a menina se apaixona por um rapaz, e o rapaz tem pele negra. Preta, negra, barra negra, que ele tem, não sei qual. A gente sempre tem essa dúvida, né? Cada um escolhe. Aí, a família é contra esse casamento. Eu lembrei dessa história que o Divaldo contou, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, né? A família foi contra aquela união, foram contra, até que teve a história e acaba que eles se suicidam. Eles acabam com a vida deles. E aí, resumidamente, tá, gente, por causa do tempo, a família também não tem culpa desse suicídio, deles terem cometido esse erro. Os suicidas, os dois apaixonados, ou no caso da história que conta, era o rapaz, a menina, acho que é o rapaz que se suicida, o rapaz pela pressão de não poder ficar com a mão devido a dele, devido à pele dele, essa diferença tão boba, isso é uma história bem antiga, e ele se suicida. Ele errou, deu pane no sistema dele, como disse lá. Mas a família, por que deu pane? A família tem um pouco de culpa, tem uma parcela. E aí, ele conta que, possivelmente, esse, não se sabe, não sei se deu certo, né? Se da história, se na mesma encarnação, na outra, esse rapaz suicida volta, digamos, autista na família, dessa família que fez ele se suicidar. Tá? E aí, aqui, ó, e aí vai falar da questão do pai e dos filhos, os pais e os filhos autistas. No autismo, os pais sofrem muito mais que os filhos autistas. Estes pais estão passando pela prova, enquanto a criança pela expiação. Então, eu fiz uma colagem para ele ter uma linha de raciocínio, tá, gente? Então é isso.
A grosso modo, as famílias atípicas, pela fala de Divaldo, estamos em mundo de provas de expiações. É teste, mas teste. Semana eu falei, meu Deus do céu, é teste, mas teste, é teste, mas teste. Não para, não dá uma pausa de férias. Eu estava em casa e eu passei por um teste. Eu falei, meu Deus, eu estou em casa aqui, tão quietinho ali, mas tudo bem. Ainda bem que eu passei com louvor, pela graça de Deus. Eu tenho certeza que eu passei. Tentaram me tirar do sério, eu não saí. Eu falei, caramba, nem percebi, beleza. Então é teste, mas teste. E aí, gente, nós estamos fazendo por provas de expiações. No caso de Divaldo, ele traz isso para a gente, que os pais estão na prova e os filhos é uma expiação. E em alguns casos deixa de ser. Esses casos das crianças autistas nível 3, agora vocês aplicam nível 3, não preciso falar a outra palavra. É isso aí, as crianças estão para de expiação. Gente, eu não consigo entender isso aqui. Eu quero frisar aqui o seguinte: portanto, eu quero dizer isso aqui, não são pessoas suítas. O autismo, a depressão, a ansiedade, são espíritos que se comprometeram moralmente com as leis de Jesus Cristo Jesus. Portanto, não são pessoas suicidas necessariamente. Frisam muito, gente, que Divaldo diz que o autista é um suicida, o autista é um suicida, e o Divaldo não fala isso. Ele fala que o autista pode ser sim um suicida, mas não necessariamente. E aí as pessoas aí escutam, não lêem direito, interpretam, falam que Divaldo fala que é um suicida. O autista não é. Não pode ser, mas pode não ser. Tem N fatores, tá bom? Eu vou avançar aqui, tá, gente? Eu vou pular isso aqui porque vai ser mais difícil de explicar, porque eu quero trazer para vocês. Quanto tempo? 2 minutos. Eu quero trazer para vocês assim: tem um texto de Chico Xavier, e eu peguei ele explicando o que é o autismo no Evangelho de Chico Xavier. Porém, a história completa está no Chico Xavier, Sombra do Abacateiro. Ambos são Carlos Bacelli e Bacelli. Então, Carlos Abacelli, ambos são dele, só que um ele traz direto o que é autismo e o outro ele conta a história. Eu trouxe a história. Vamos lá rapidinho. O médico Carlos Bacelli, em seu livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro, conta a seguinte história. Certa vez, um caso aproximou-se de Chico, um casal aproximou-se de Chico. O pai sustentando uma criança de 1 ano e meio nos braços, acompanhado por distinto médico espírita liberada. A mãe permaneceu à meia distância, em mutismo total, não falou nada. Quieta, muda, tá, gente? Eu falei mutismo, opa, um segundo, tá. A mãe em silêncio. Embora com alguma aflição no semblante, a mãe, o médico, adiantando, explicou o caso ao Chico. A criança, desde que nasceu, sofre sucessivas convulsões, essa era a palavra que eu queria, da crise, convulsão, tá? Convulsões, tendo que ficar sob o controle de medicamentos permanente, dormindo a maior parte do tempo. Em consequência, mal consegue gatear e não fala. E essa criança aqui é a que eu mais tenho contato nas escolas, tá, gente? Quando chega uma criança autista, lá aqui, pequenininhas, a maior parte que eu tenho contato são essas crianças que não falam, não verbal, assim, tá? Nesses traços. Após dialogarem durante alguns minutos, Chico perguntou ao nosso confrade a que diagnóstico havia chegado. Aí ele responde: para mim trata-se de caso de autismo. Respondeu ele. Quer dizer, lá, Chico Xavier já falava sobre o termo autismo, tá? Porque o termo antigo. O Chico disse que o diagnóstico parecia bastante acertado, mas que convinha diminuir o anticonvulsivo, mesmo que tal medida a princípio se justificasse os ataques. Explicou detalhadamente as contradições do medicamento no organismo infantil, recomendou passes para a criança e disse: vamos orar. Concluiu o Chico, tá? Vamos orar. O casal saiu visivelmente mais confortado. Essa história está no livro, conta a história toda, porque no
Evangelho de Chico Xavier só traz essa parte aqui, do autismo, só me trouxe essa parte. Aí, como eu achei completa o contexto, eu achei melhor trazer tudo. Em seguida, Chico explicou a todos que estávamos ali mais próximos. O autismo é um caso muito sério. Aqui eu falei Chico, tá, gente? Vou até ler um pouquinho mais devagar. O autismo é um caso muito sério, podendo ser considerado uma verdadeira calamidade. Tanto envolve crianças quanto adultos. O Chico falou ao médico: é preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. É necessário chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permaneceram na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. O espírito daquela criança sacudiu o corpo que convulsionava, na ânsia de se libertar-se, desencarnar. Sem dúvida, era preciso convencer o espírito a ficar, tentar dizer que a terra não é cruel assim, que precisamos trabalhar pela melhoria do homem. Essa foi a fala do Chico. Então, você vê, né, essa história de Chico, onde já chegou a criança lá, né, a princípio diagnosticada, né, como autista, e aí Chico dá um parecer, tá? Uma coisa interessante nas falas de Chico, de Valdo, todos os outros que eu trouxe, eles falam que o muito importante, os medicamentos e os passos, a evolução religiosa, os passos, principalmente na criança, tá? E aí eu trouxe também, gente, proposta da doutrina espírita no atendimento à criança autista. O que cada espírita pode fazer pelas crianças autistas? Atendimento espiritual permanente, não só a casa espírita, mas os pais também, né? Porque senão os pais não fazem nada. Atendimento espiritual permanente às famílias e ao paciente na casa espírita ou no lar. Não se afastar dos atendimentos médicos e reabilitadores através das diversas técnicas conhecidas. Aí eu coloquei vários aqui, né? Musicoterapia, ecoterapia, fonoaudióloga, fisioterapia e assim por diante, os profissionais em geral. E terceira opção que frisado por eles, né, pelos médicos, jamais retirar a medicação da criança autista. Eles frisam essa importância. Essa parte aqui, a gente já passou um pouco, mas posso passar só um pouquinho, tá? É bem rápido. Eu botei assim, para eu lembrar, para eu saber o feedback. Agora, gente, eu queria falar de mim, das minhas vivências. Eu tenho poucas, mas essa aqui é a principal. O que acontece? Toda vez eu pergunto assim: bom, eu sou espírita. Não, você é espírita de qual segmento? Kardecista, a doutrina de Allan Kardec. Você então acredita em reencarnação? E aí a resposta que eu dou, eu falo assim: olha, eu tinha um aluno que um dos meus primeiros alunos autistas, ele verbalizava, beleza, ele não escrevia uma linha, ele não conseguia escrever com a caneta uma linha, mas ele digitava tudo no computador. Ele sabia digitar tudo. Botava no computador e ele digitava tudo. Ele pesquisava no YouTube e ele adorava. Então, beleza. E aí ele falava espanhol, ele falava inglês, que eu entendo inglês, o espanhol dá para entender mais ou menos, né? O inglês, sim, eu entendo inglês, sou professor de inglês também. E ele falava uma outra língua que para mim ele era o autismo. Olha, a língua dele ele é autista, não sei o que, então ele fala: Hari, Korokarikishia, Turou, Hari Karikotô, Teté. Aí eu ele é autista, não sei não. Fala, não entendeu. Fala em português. Beleza, e para mim aquilo era uma fala dele, uma brincadeira. Chega um estagiário na escola e quando ele fala nessa língua, o estagiário responde: Karikato, Harikashi, eu não sei falar japonês, tá, gente? Ele está falando japonês, eu não sei falar japonês. Aí ele falou o estagiário: Harikato Kashi, aí ele: Shikarikato, aí ele fala: Konohamiti, ele fala japonês. Eu pensei que isso era uma brincadeira dele. Era japonês, ele, Komenasai, aí ele começou a me ensinar japonês, não gravei nada. Então, quando ele pegou esse serviço de ligação, gente, uma criança de 8 anos que fala de português, espanhol, inglês e japonês, só realmente a doutrina espírita, a reencarnação para ele já é isso, porque não tem uma explicação lógica. Matrix já veio com chip. Então, assim, vivências. Essa foi essa é a principal vivência, tá, gente?
E é isso. Fechamos aqui. Fechamos aqui por causa do tempo que eu explodi. Primeiro, quero agradecer a vocês a paciência. Eu cometi até uma falha aqui, né? Me estendi muito na parte científica e poderia ter desenvolvido mais o tema. Houve uma falha, peço desculpa de antemão, mas em as oportunidades. É um tema muito rico, muito vasto, difícil, mas eu espero que tenha ajudado de alguma forma possível e eu fico muito mesmo, porque quando eu estava estudando, eu pedi a testar a Virgínia e eu falei, eu vou estudar, vou chegar lá, vou levar todo esse conhecimento que eu adquiri, vou levar tudo para lá, porque é muito difícil alguém falar sobre esse tema, né? E eu comecei a absorver muito, eu adoro ver várias palestras sobre esse tema, do autismo dentro do segmento espírita, do espiritismo. E aí, só que foi chegando a hora, na prática eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu acho que eu não vou mais, eu não quero mais não. Fiquei com muito medo. Mas quando eu vi, eu ia desistir da gente, eu ia desistir. E aí quando eu vi esse vídeo, mas você viu como que o nosso mentor espiritual, a gente sempre, nós vamos da guarda, Deus, acima de tudo, precisou eu ver um vídeo do cara falando, me metralhando o Divaldo, para eu falar, poxa, até o Divaldo ser metralhado, quem sou eu, o pão, com medo de ser metralhado? Então vamos embora, não vou desistir não. Tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado a casa toda, a paciência, desculpa aí, fiquei com Deus, uma ótima semana, um ótimo ano 2025. Bem, vou te dar uma notícia para preparar os seus filhos. Como você é professor, e o tema foi muito bom, e você utilizou a verdade, tipo, é um assunto que não termina, que não tem parâmetros de finalização, está convidado a continuar o assunto, tá? Vai estudar de novo, vai organizar algumas coisas mais que você pulou tudo aqui, para esclarecer aqui e a gente continuar, porque quanto mais informação, né, simples, eu chamo de simples, porque científico é difícil, simples para que a gente possa vivenciar o nosso dia a dia com mais leveza. Então, não vai correr mais, porque já passou pela primeira prova, se prepara para continuar o assunto, rever algumas coisas aí que você tem muito para falar, porque você é um professor, lida com a coisa. E as observações do estudo que você fez tem bastante conteúdo. Então, vai tomando seus calmantes, vai exercitando e em breve, daqui a um tempo, volta com esse tema dentro da linguagem simples para nós. Você é um professor, não tem aqui um médico nem um cientista falando de autismo. Tem aqui alguém como nós, vivenciando dia a dia, que vai poder, através do estudo, daquilo que a gente pode entender, explicar um pouco mais para todos nós, que é muito bom, tá bom? Muito obrigada, amigo, foi muito bom. Realmente o tema é empolgante, porque tem muito conteúdo você foi bem, muito bem, você falou. Mas tem mais coisas que você falou por aí, né? Eu pulou, gente não sem saber, mas a gente vai continuar, gente. Foi bom, né, que a gente pense sobre isso, porque não é um mal, né? Isso aí é uma necessidade do espírito. A ciência nomeia, tudo que ela estuda, tudo que ela percebe, ela vai nomear. Mas as causas e os motivos é devagar. É devagar, é com a vivência, é com a experiência, é com a reencarnação, é com os motivos. A gente vai chegar lá, a gente vai entender isso, porque como ele mostrou, numa regra geral, todos nós estamos dentro disso. Né? A gradação é que faz a diferença. 1, 2, 3. E mesmo dentro do 1, 2, 3, tem várias nuances. Então, pode continuar seu estudozinho para voltar aqui para a gente continuar conversando sobre isso. Vamos fazer a nossa peça cantar para que a gente possa em seguida continuar.
gratos, Senhor, por essa oportunidade bendita de um estudo tão profundo, fortalecendo o nosso dia a dia, o nosso entendimento do porquê estamos aqui, da necessidade do amor, do perdão, do aconchego. Somos muito gratos, Senhor, por essa oportunidade. Na certeza que esses Espíritos maravilhosos nos envolveram e fizeram com que os nossos corações estivessem abertos para o entendimento do eu de cada um de nós e de todo aquele que convive conosco. Que de alguma forma, Senhor, que possas absorver de nós as nossas melhores vibrações de amor e de compreensão, e que nas mãos desses teus trabalhadores espirituais possa servir de bálsamo e conforto a toda a humanidade, encarnada e desencarnada, que como nós, necessitamos das tuas luzes. Na certeza desse claro, que possamos ser cada dia, Senhor, onde estivermos, da melhor maneira que pudermos, ser um ponto de luz a teu serviço, através da palavra, do sorriso, do ouvido, da atitude ou da quietude. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos para a segunda parte, teus passos.